Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sob Demanda. Estamos aqui nesse gap de tempo, né? Rapidez, na correria. E nesse nosso cenário bem já conhecido aí pelos senhores e pelas senhoras, moços e moçoiras, né? Espero que todos estejam bem, né? Se você gosta do nosso trabalho aí, puder dar aquele like lá para ajudar no engajamento. Se não for inscrito, se inscreva. Se puder fazer um comentário, comente. Nem que você discorde da gente aí, tem alguma coisa para acrescentar, alguma história para contar. Mas é isto. Vamos bater um papo breve aí, falar de uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante, né? Que é a importância de não desistir. Mas a importância de saber quando desistir, porque as duas coisas são importantes na vida. Que isso tem a ver com a consciência da situação. Na verdade, quando você tem noção, né, do contexto onde você vive, e do que você está fazendo, né, e do seu autoconhecimento, né, que eu acho que isso é muito importante, você sempre vai ter um sinal para saber quando não desistir, quando seguir em frente, né, sabe? Aquela chama que tá dentro de você e tal, que te inspira, que te leva para frente, bem como você também vai ver sinais que vão te levar para você desistir de algo, né? Porque a gente sempre fica falando só não desista, siga em frente, não sei o que, e muitas vezes nem é o que a pessoa quer, e fica naquela e tal. Por quê? Por que eu falo isso? Porque as pessoas são conscientes, essa segunda parte para elas é uma consequência apenas, porque elas não desistem dos sonhos que ela tem, dos projetos, de alguma coisa que ela tem uma meta ali, porque ela está definida, né? E às vezes depois que ela terminar sobre aquilo ali, né, muitas vezes ela muda de rumo e por aí vai, né? Se for uma coisa mais finita, tipo fazer uma faculdade ou ficar um tempo determinado num trabalho, né, que às vezes ela não gosta muito, pode ser também, né? Pessoas que se planejam têm essa característica, mas tem muitas pessoas que elas acreditam que primeiro elas acreditam em tudo ou na maioria das coisas que as pessoas que estão ao redor dela falam, né, e ela não olha para si, né, porque muita gente pega e fala, você é muito bom, né, em determinada área, você tem que estudar isso daí, tem que fazer isso daí, né? A pessoa nem gosta disso, entendeu? E faz porque foi uma ocasião, né? Eu lembro de muita gente que na época de escola, a gente teve um teste de vocação, acho que 2005 foi o último ano que eu estive na escola, e muita gente, vamos lá, a gente foi uma faculdade que tem aqui em Mogi das Cruzes chamada UBC, né, Universidade de Brás Cubas, que depois mudou de nome, hoje tem outro nome, acho que é Cruzeiro do Sul, que comprou e mudaram de nome. Mas foi muito legal porque você via como é que era as universidades, porque tinha apresentação dos cursos, né, das disciplinas e tal, e você via como é que eram, meu, eu mal lembro desse dia, eu lembro um pouco desse dia, o que eu lembro desse dia foi da movimentação que a gente foi, acho que de ônibus, se não me engano. Inclusive era até perto de lá, daria até pra ir a pé, mas não é muito seguro, né, pra adolescente. Acho que foi uma coisa assim, e lembro de um amigo meu falando que queria ser advogado, dois amigos, um rapaz e uma moça, e nem os dois advogados. Eu conheço nenhum dos dois é advogado. Pelo menos não é o que eu saiba. O rapaz não é, ele trabalha numa empresa, e a moça não é, mora em outra cidade, né? Mas eu achei interessante que naquela época eles sabiam o que eles queriam, ou pelo menos sabiam, pelo menos até então, né? E pelo menos eles tinham uma influência. Mais louco, eu queria uma coisa que eu quero até hoje, que é ser rico, que é uma coisa muito subjetiva, você pode ser rico com qualquer coisa, né? Hoje o caminho para a riqueza está bem aberto, né? E talvez eu não seja rico ainda por algum motivo cósmico que eu já pensei nisso, né? Que talvez me protegeu para que eu não utilizasse mal o dinheiro, né? Porque a gente passa por fases da vida que às vezes você utilizaria mal, investiria mal, como já aconteceu muitas vezes, enfim, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de não desistir. Mas voltando para essa questão de desistir, por que as pessoas desistiram? Por que eles não fizeram, por exemplo, direito? Talvez eles não se identificaram, né? Muitas pessoas dizem que querem ser alguma coisa, jogador de futebol, como diz na música do Skank, né? Quem não gostaria de ser um jogador de futebol? Cara, de molecada assim, pelo menos do meu meio, a maioria, assim, a maioria pode ser pelo menos 35, 40%, né? Dependendo do meio, é 70, 80%. Dos que fazem, dos que jogavam futebol, cheguei a jogar uma época, 99% queria ser jogador de futebol profissional, né? Muitos têm talento, outros não. Inclusive tem amigo que virou jogador profissional, não deslanchou, não foi para time grande, mas virou jogador de futebol profissional, porque realmente jogava. Inclusive conheci pessoas que o conheceu e falou, esse fulano jogava muito bem, né? Talvez um dia eu cite o nome, né? Enfim, a gente não se fala assim, mas
conhece pessoas intermediárias, né? Ah, então isso é muito interessante, porque são pessoas que acabaram desistindo, talvez porque foi bom para elas. E outra coisa boa, se eles quiserem ser, já são adultos, são pessoas formadas, acho que alguns têm filhos e tal, nada os impedirá de traçar esse caminho para conseguir o que eles querem, né? Mas saber desistir também é muito importante. E também o sinal que você acaba tendo, porque acho que o mais importante é isso, a gente não sabe reconhecer os sinais, né? A vida dá muitos sinais, cara, dá muitos sinais, tanto do ponto de vista psicológico, do ponto de vista energético, né, e de atenção de consciência, e aquela questão do instinto também, de você aprender os sinais, né, você captar os sinais ali, que eles te dizem alguma coisa, porque também não adianta nada, se você tem que entender os sinais também, né, você tem que parar para pensar, e sentar e pensar e analisar, porque eu acho que esses tipos de sinais são sinais que qualquer pessoa pode entender, né? Não são tipo coisas cósmicas, tipo assim, eu falo português, eu não falo alemão, conheço uma outra palavra alemão, mas dentro do vocabulário alemão quase nada, né? Se me jogarem numa cidade onde tem um monte de placa em alemão, eu vou ficar perdido, eu não vou saber o que significa, né? Se você pegar um chinês que não sabe nada do português e colocar ele numa parte do Brasil onde ele tem que se localizar por placa, ele não vai saber de nada, entendeu? Então a vida, se você não entende os sinais, é a mesma coisa. Você vai estar ali vivendo sua vida, né, com um monte de placas, um monte de sinais, dizendo mais ou menos o que você tem que fazer e você não presta atenção. A grande vantagem do meu ponto de vista é que a gente consegue compreender os sinais para a gente desistir ou para a gente continuar naquilo que a gente quer a partir dessa interpretação, né? Então é uma coisa muito pessoal, né? Os sinais da sua vida é você que tem que analisar, né? Você para, senta, faz uma autoanálise, né? Uma engenharia reversa, como se diz, né? Isso é uma coisa de engenheiro, né? Quando eles fazem um processo de desmontagem, por exemplo, né? Você faz uma engenharia reversa do tempo que você está fazendo alguma coisa, das coisas que você fez, né? De doenças que você pode ter adquirido, que você suspeita ter, né? Isso serve para qualquer coisa. A gente capta sinais, né? E acho que entender os sinais da vida para a gente prosseguir é muito importante, né? E eu acredito que se você caiu aqui, inclusive, né? Isso já é um sinal. Pode ter certeza que já é um sinal. E eu não sou ninguém, tá? Não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou advogado, não sou formado em nada. Eu sou um cara que gosta de falar, gosta de observar e trocar uma ideia, é só, né? Mas o pessoal usa um termo que eu acho muito legal. Se Deus usou até uma jumenta, né, que é a jumenta de Balaão, né, para salvou a vida dele, né, salvou a vida de Balaão, porque o Balaão morreria. Você que não entende muito o que eu estou falando, é que tem uma passagem na Bíblia, onde o povo de Israel, depois de terem saído do Egito, eles estavam seguindo para a Terra Prometida, e muitos povos ao redor não gostavam deles e tal, e tinha um rei que não gostava do povo de Israel, porque eles venciam todas as batalhas e tal, e aí chamou Balaão. O Balaão nem conhecia o povo de Israel direito, pelo que me lembro, mas ele mexia lá com os pauzinhos dele para fazer uns paranauês cosmicamente negativos, né? E aí, o rei, mais de uma vez, pagou para ele amaldiçoar o povo. E numa dessas vezes, que foi até a última vez, ele estava subindo no monte para jogar lá uma maldição, e a jumenta, ele começou a bater na jumenta, que ela parou, né? Ela parou lá no meio do caminho, e ele começou a esmurrar ela. A jumenta falou, né? Porque muita gente acha que na Bíblia é só um animal que falou, né? Que é a serpente e tal. Tem uma simbologia muito complicada que eu jamais vou entrar aqui. E aí a jumenta foi lá e falou para Balaão, você não, entre outras palavras, não lembro exatamente as palavras, né? Mas tipo assim, você não confia em mim, né? Eu não lembro muito bem, mas ela falou, você não confia em mim? Você acha que eu parei de bobeira? Uma coisa assim, tá? Você me perdoe, eu não lembro exatamente as palavras. Aí ele ficou assustado porque a jumenta falou, e aí ele desceu da jumenta e deu uma volta e olhou meio que assim, ele viu um anjo, e esse anjo estava ali para matá-lo. Ele ia ser morto porque ele ia amaldiçoar o povo de Deus, que é um povo protegido, e que e ele só fazia maldade, era pago para fazer maldade, meio que isso, tipo um mercenário energético, sei lá, como é que eu vou chamar esse cara, um mago do mal, vamos dizer assim, né? Mas foi com aprendizado, porque esse registro faz a gente pensar, né? E o anjo falou com ele, falou, ela te salvou, ela salvou você, né? Ou seja, se Balaão tivesse percebido esse sinal, né? E tem uma coisa, a relação dele com a mula lá, com a jumenta dele lá, aliás, né? São diferentes com a jumenta, é muito mais tenebrosa, muito mais complicada e íntima do que você pode imaginar. Tem um canal muito bom, que é o canal Contraste, do Rabino Roni, que ele explica lá
porque tem a ver com a cultura judaica, eles estudam as coisas muito mais além, né? E é muito interessante. Mas aí se o cara prestasse atenção nos sinais, né, lógico que ele chegou no extremo. E Deus foi tão misericordioso que fez a bendita da jumenta falar, né, que isso veio da parte de Deus, a gente sabe porque está registrado, e que serve pra gente, né? Baita sinal, ela ter parado e não ter obedecido. Então quando você está fazendo uma coisa, está sempre dando certo e de uma forma dá errado, às vezes uma, duas ou três vezes, é um sinal. Né? Às vezes você fala assim, tem que insistir, persistir, etc e tal, você tem que muitas vezes parar, pensar, falar, por quê? Né? Um curso que você tenta fazer, mas não consegue, ou não sei o quê, porque você acha que é importante, talvez não seja tão importante. Talvez tenha outro que seja mais importante. O tempo que você vai dispensar, a grana que você vai dispensar, pode ser usado para outra coisa. Então, talvez isso seja um sinal para você pensar em desistir, mas não desistir do seu sonho, desistir da meta, de ser feliz. Não, desistir desse pequeno detalhe, esse pequeno percurso da vida que te tomaria um tempo para você fazer outra coisa. Tempo é uma coisa que a gente não recupera, né? Dinheiro a gente recupera, a saúde a gente pode recuperar, tirando, claro, por exemplo, a pessoa perder um membro, mas de resto, né, se recupera. Mesmo assim, a pessoa perder um membro, às vezes tem pessoas que melhoram até o psicológico e adquirem uma qualidade de vida muito superior do que quando eram inteiras, digamos assim. Então, assim, a vida uma coisa que é certa, é que a gente vai morrer. A gente não vai ficar para semente, né? E se a gente ficasse para semente, a semente morre para nascer. É uma coisa meio filosófica até, né? Porque a semente, para ela dar vida, ela tem que morrer, né? Aí o que está dentro dela que ressurge, digamos assim, né? Que ressurge para a vida, né? A vida sai da morte da semente, né? Ainda assim, todo mundo vai morrer, né? A única coisa assim para você viver para sempre seria a tal da reencarnação, ou se você for o Highlander, né? Isso são outras histórias, aí não tem nada a ver, né? Ou algum personagem que você possa lembrar que seja imortal, um elfo, assim, né? Que nem são imortais, eles demoram muitos anos, eles morrem, ainda assim. Então, eu acho que é isso, né? A gente prestar atenção nos sinais para a gente poder existir é interessante, e a gente prestar também, usar a mesma forma para a gente não desistir, não é interessante, é muito importante. Acho que é muito importante a gente prestar atenção nos sinais. E como eu disse, diferentemente, né, de linguagens que a gente tem que aprender aqui, por exemplo, eu que só sei o português, alguma coisa de inglês e alguma coisa de espanhol e de resto não sei mais nada, os sinais da vida são compreensíveis quando a gente para analisar, né? Deus deu sabedoria para a gente fazer isso. Eu acho que você tem toda a capacidade, o intelecto suficiente para você entender quais são os sinais que estão na sua vida para você continuar ou para você parar. Eles podem levar um tempo, mas se você juntar, você vai saber, tenho certeza, né? O seu intelecto, você pensando devagarinho, você sabe. E mesmo que você não encontre, isso é muito importante também, muitas respostas, por mais que nós precisemos delas, não vêm no tempo que a gente quer, ou que a gente espera. Elas vêm no tempo certo. Então, não ficar ansioso para obter essa resposta também é um fator importante, né? Porque às vezes você acha que a demora de vinda de uma resposta, vamos dizer assim, ou de algum sinal, que também é uma coisa que você pode cair num auto-engano, né? Você se enganar com coisa que você está achando. É uma parada um tanto complexa, né? Se a gente parar para perceber. Mas eu acho que com um grau de razoabilidade, tanto racional, assim, de bom senso, acho que todo mundo consegue. Eu acho que quem pode ser mais afetado com esses tipos de auto-engano são pessoas ansiosas. E se você reconhece que você é ansioso, já é grande coisa, né? Mas você parando para analisar, saindo bastante do seu ambiente cotidiano para você caminhar tipo, num lugar desses, né? Ficar off com algumas pessoas, ou ir falar com pessoas que você gosta bastante, que você não viu há muito tempo, sem comentar nada a respeito. Eu faço muito isso e geralmente algo acontece, né? Nem que seja uma palavra, um sinal, alguma coisa assim. Eu acho uma boa forma, beleza? Então é isso, senhores, senhoras, moços e moçoras, muito obrigado por estarem aqui nesse vídeo. Por favor aí, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente, se possível curta aí o nosso vídeo, faça algum comentário, pergunte o que você quiser, né? Obrigado pela sua audiência, paciência, tamo junto, este é o canal Sob Demanda, é só o começo e vamos que vamos, valeu!